A paz do Criador a todos, meus amados irmãos. Vamos aqui fazer mais uma leitura bíblica em Atos capítulo 7. O depoimento de Estevão. Então, o sumo sacerdote interpelou a Estevão, que é o líder, dos judeus líderes religiosos. Porventura, são verdadeiras estas acusações contra ti? Diante disso, declarou Estevão: Caros irmãos e pais, ouve-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou: Sai da tua terra e da comunidade dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Após a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela, Deus não lhe deu nenhuma herança, nem ao menos o espaço de um pé. Todavia prometeu que lhe daria a terra como herança, e mesmo depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. E Deus lhe falou desta forma: Teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos. Quando o povo de Israel estaria sendo oprimido, por 400 anos no Egito. Contudo, eu punirei a nação a quem servireis como escravos, e depois disso saireis livres dali, e me adorareis neste lugar. E assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Por esse motivo, Abraão gerou a Isaque e o circuncidou 8 dias após o seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações, dando a José graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e de todo o seu palácio. Mais tarde sobreveio um tempo de fome em todo o Egito e em Canaã, o que trouxe grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam o que comer. Continuando no verso 12. Porém, tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos antepassados para lá pela primeira vez. E na segunda viagem deles, José se revelou a seus irmãos, e a sua família foi conhecida pelo faraó. E aconteceu que José mandou chamar a seu pai Jacó e a todos os seus parentes, 75 pessoas. 75 eram os parentes de José. Assim, pois, desceu Jacó até o Egito, e ali morreu ele e também nossos pais, os patriarcas. Seus corpos foram trasladados de volta a Siquém e depositados no túmulo que Abraão ali comprara por certo preço em prata, dos filhos de Amor. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo cresceu em número e multiplicou-se no Egito. Então outro rei que não conhecia a história de José, passou a governar o Egito. Ele agiu de forma traiçoeira contra nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos, a fim de que não sobrevivessem. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Entretanto,
Quando teve de ser abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando: Homens, vós sois irmãos, por que agridem um ao outro? Moisés perguntou. Todavia o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me como fizeste ontem com aquele egípcio? Ao ouvir estas palavras, Moisés fugiu para Mídian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Então aqui é Estevão, contando, sobre quando Moisés foge do Egito e vai para Mídian, lá onde ele fica vivendo como estrangeiro e passa a ter 2 filhos. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Então apareceu aqui a Moisés um mensageiro, enviado pelo Pai. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo e, ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer seu olhar. Então o Senhor lhe ordenou: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus clamores e desci para livrá-lo. Agora, portanto, vem e eu te enviarei ao Egito. Este é o mesmo Moisés a quem eles haviam rejeitado com estas palavras: Quem te constituiu autoridade e juiz? Os 2 israelitas lá que estavam brigando, um contra o outro, rejeitaram Moisés, com essas palavras: Quem te constituiu autoridade e juiz? Deus o enviou como líder e libertador pela mão do anjo, mensageiro, que apareceu no espinheiro. Então aqui Estevão, cheio do Espírito Santo, com muita sabedoria, que ninguém nem conseguia argumentar, com tanta sabedoria que Estevão tinha, contando aqui, que o povo, nem todo o povo de Israel obedecia a Moisés. Eles não compreenderam que Moisés viria para ser enviado, para libertá-los do Egito, da escravidão do Egito. Foi este que o conduziu para fora, realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por um período de 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Aqui, Moisés está se referindo a quem? Ao Messias, Yahush HaMashiach, mais conhecido como Jesus Cristo de Nazaré, que seria o líder, o Messias prometido, seria enviado para libertar o povo de Israel. Porque ele diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
quando ele voltar, ele voltará para libertar o seu povo, né, e estabelecer o seu reino aqui na Terra, né, ou seja, o reino milenar de 1000 anos. Jesus, Deus revelado em carne. Moisés esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas a fim de nos serem transmitidas. Todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Antes o rejeitaram e em seus corações retrocederam ao Egito, clamando a Arão: faze-nos deuses que nos conduzam, pois quanto a este Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então aqui o povo, né, cometeu idolatria, né, o povo rebelde. Então, onde está aqui que Deus, né, aqui para a seita dos nazarenos, né, que dizem que Deus do Antigo Testamento é o diabo? Por que então o povo aqui, né, que falam que Deus do Antigo Testamento, que Deus não pode, só porque mata, né, Deus não mata, sendo que o próprio povo aqui foi rebelde, né, aqui cometeu idolatria, não obedeceram os mandamentos do Pai. Aqui, como é que está se dizendo aqui que Deus é o diabo? Não tem nem lógica, né? E naquela época, eles produziram um ídolo em forma de bezerro. Ofereceram-lhe sacrifícios e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que suas mãos tinham produzido. Então, por que Deus, né, o Pai, o Eterno, se entregou o povo de Israel para o exílio na Babilônia? Eles simplesmente estavam adorando a outros deuses, né, os deuses que os gentios também adoravam. Por isso, continuando aqui no verso 42, por isso Deus se afastou deles e deixou que se entregassem ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas: foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Ao invés disso, erguestes o tabernáculo de Moloque, a quem os cananeus adoravam, né, e sacrificavam crianças, né, a Moloque, né, que é um demônio, um ídolo, feito por mãos humanas. E hoje não é diferente, né? Vocês podem ver aí, né, vários movimentos, né, como o feminismo, que apoia, que tem bases marxistas, que são disfarçadas de satanismo, puro satanismo, e que entregam, que apoiam a causa, né, do aborto, né? Pois é. São adoradores de Moloque. Ao invés disso, ergueste o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que fizestes para adorá-los. No caso aqui, a estrela do deus Renfã tem aquela estrela, um símbolo de uma lua crescente, né? E hoje ela é utilizada, a mesma estrela que é utilizada para adoração a Baal, né? Que é um ídolo pagão, um demônio. E hoje é usada como símbolo do Islã, né, dos muçulmanos. Então, por essa razão,
Eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Deus do Antigo Testamento é o diabo? Sério? Sério mesmo, seus hereges? Filhos do diabo, que pregam mentiras descaradas e levam outras pessoas ao engano. Vocês... É como o Messias, mesmo o próprio Messias disse, né? Todos aqueles que a blasfêmia do Espírito Santo, ela não, é um pecado que não tem perdão. Para quem não sabe, blasfêmia do Espírito Santo é quando a pessoa atribui as obras do Espírito Santo ao diabo, né? As obras do diabo. E os mesmos, né, os líderes judeus daquela época, né, do Messias, apesar de muitos milagres e curas que o Messias estava fazendo, mesmo assim não creram. Imagina hoje, falam que as obras do Messias eram obras Deusebu, né? Hoje não é diferente, né? Hoje as pessoas não querem, não estão nem aí para a verdade. Elas zombam, fazem chacota do Evangelho. E nós, cristãos, que são realmente cristãos verdadeiros, genuínos, nosso dever como cristão é pregar a verdade para essas pessoas. Porque o Evangelho é o poder de Deus, como Paulo fala em Romanos capítulo 1. O Evangelho, eu não me vergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, meus irmãos, que nós estejamos no caminho da verdade, não sejamos enganados por falsas doutrinas heréticas que andam pregando por aí, né? Que nós estejamos firmes na verdade, que é Cristo. Amém? Continuando aqui no verso 44. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados no deserto, que fora construído conforme a ordem de Deus a Moisés e de acordo com o modelo que ele tinha visto. Verso 45. Tendo-o recebido, nossos antepassados o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou diante deles. E esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que recebeu graça da parte de Deus e rogou que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Apesar disso, foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? O céu pertence ao Criador e a mais ninguém. O céu não foi feito para o ser humano habitar ou explorar. Foi feito para o ser humano subir, né, como hoje a Torre de Babel moderna, né, chamada NASA, né, Satanasa, né, mais para Satanasa, que diz que vamos para Marte, né, vamos plantar batata em Marte. É mentira, mentira. Já é tempo de acordar, pessoal. É tudo falácia. O céu pertence ao Criador. É claro aqui, Estevão aqui, citando Isaías 40, se não me engano, me corrija se eu estiver errado. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Então, meu amigo, o Criador, o Eterno, o dono de tudo que existe, ele tem o controle de tudo. Tudo pertence a ele. Todas as terras do mundo pertencem a ele. Simples.
Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas estas coisas? Pois é. Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Aqui Estevão, né, cheio do Espírito Santo, falando aqui para os líderes judeus e os mestres da Torá naquela época, né? Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Aqui Estevão, né, repreendendo os mestres da Torá que pregavam a Torá, ensinavam a Torá, mas não obedeciam ao que eles ensinavam, né? E o Messias diz em Mateus capítulo 5, não vou lembrar o versículo, mas está lá em Mateus 5: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, certamente não entrareis no reino dos céus. Ou seja, não temos que ser meros ouvintes da lei, mas sim praticantes da lei, da Torá. Porque os líderes judeus, religiosos daquela época, eles não obedeciam. Eles ensinavam as escrituras, mas não obedeciam às escrituras. E hoje não é diferente. Você pode ver aí tantos fariseus aí, né, dentro de certas denominações, né? Pois é, de seitas, que nem sempre praticam o que pregam, né, por aí. E lembrando, né, que o Espírito Santo não habita em templos, mas sim em nós, né, que é a igreja, né? São todos os eleitos espalhados pelo mundo. Ou seja, a igreja, ela é um organismo vivo e é um corpo, né? E esse corpo tem vários membros, que são todos os eleitos, né? Que são os salvos, certo? Compõem o corpo de Cristo, né, que é a igreja. Leia Efésios capítulo 5. Continuando aqui: que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, Messias, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ministração de anjos caídos? Não. De anjos do Altíssimo, porém não a obedecestes. E aí, seita nazarena, vocês vão me dizer desse versículo aí? Fazem de tudo para deturpar a verdade, né? Mas vocês não vão conseguir. Vocês tudo virá à tona, nada está escondido. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rinhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita do Pai. E exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele, e arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, que viria a ser chamado apóstolo Paulo, né, depois da sua conversão. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Então, meus amados irmãos, aqui Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, com a sabedoria que vinha do alto, simplesmente estava apenas falando a verdade, pregando a verdade, né, da Torá, da lei.
que ele deixou aqui um exemplo para nós. Estevão deixou exemplo para nós, que nós também, nós sejamos como Estevão, que defendia a verdade e o Evangelho, e falava da justiça do Altíssimo. E nós devemos também estar firmes na verdade, na fé, em Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, e Yahushua HaMashiach, o homem perfeito, que nunca pecou, que morreu por nós na cruz do Calvário, e que Deus ressuscitou dentre os mortos, para que nós fôssemos justificados pela graça divina. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus e que Ele os acompanhe. Até a próxima.